Olá! A Câmara dos Deputados está analisando a proposta de emenda constitucional que cria o Fundo Nacional de Reparação Econômica e de Promoção da Igualdade Racial. Neste Palavra Aberta, nós vamos conversar com o autor da PEC, deputado Damião Feliciano, do União da Paraíba, coordenador da bancada negra da Câmara dos Deputados. Deputado, muito obrigado por ter vindo ao nosso programa. Qual o objetivo desse fundo? 54% da população brasileira é negra e parda. E nós precisamos fazer essa reparação. 300 anos que foi escravizado. Hoje, os negros, embora que tenham saído da senzala, terminaram uma parte indo para a favela. E nós precisamos fazer essa reparação econômica para a gente ter a ideia de um dia ter o Brasil igualitário, com promoção de políticas públicas sociais. E essas propostas da criação de fundo, há 40 anos que a gente não consegue nem chegar na Comissão de Constituição e Justiça. Elas são arquivadas. Nós conseguimos, com essa proposta agora, chegar na Comissão de Constituição e Justiça, ser aprovada lá, e o presidente, tanto o Arthur Lira, que Resiste Seja Feito, foi quem criou a bancada negra na Câmara dos Deputados, e o presidente Hugo Mota, que instalou a comissão especial que está sendo analisada e vai ser votada semana que vem, para depois ser votada em plenário. Essa proposta, ela corrige. Ela tenta, pelo menos, fazer um equilíbrio para que a gente tenha uma reparação econômica. O orçamento do Brasil são 5 trilhões de reais anual. Nós estamos pedindo 1 bilhão para esse fundo, são 20 bilhões, dando 1 bilhão por ano nos próximos 20 anos. Deputado, que tipo, que o senhor falou em políticas públicas, que tipo de políticas públicas? O senhor pode dar alguns exemplos para a gente entender? Quer dizer, que tipo de atividade esse fundo pode incentivar? Como a gente fala em reparação econômica, a gente também fala na questão da promoção. Promoção, que eu digo, é uma promoção que a gente possa dar empreendedorismo para os negros e as negras brasileiras, capaz de poder colocar o seu negócio. Políticas públicas capazes de dar creche de qualidade às pessoas do bolsões de miséria que vivem nas grandes periferias de grandes cidades. Escola de qualidade, promover a questão de cursos superiores de qualificações, capacidade profissional. A gente precisa fazer país capitalista, nós precisamos colocar recursos até para manutenção dessas políticas públicas. É complicado, é difícil, mas nós estamos conseguindo. A gente está vendo que agora teve uma transformação na sociedade brasileira. Nós tivemos dificuldade, por exemplo, de aprovar essas comissões e dentro da própria Câmara dos Deputados, a cota, por exemplo, nas universidades, né? Essa cota da universidade mudou o colorido da Universidade Federal e das universidades públicas desse país. E esses bolsistas de cota, eles têm mostrado um desempenho acima do normal, até de quem entra de outra forma na universidade, pela própria necessidade. Depois nós aprovamos também a cota do serviço público, que era de 20% para 30%. Então, todo serviço público agora que tiver concurso, 30% vai ser para quilombolas, negros, pardos e indígenas. Isso vai fazer com que a gente possa ter o desempenho, porque a coisa mais importante que veja é o negro ver eu, como deputado federal, dizer, eu posso ser. A gente pode colocar um negro, por exemplo, que é sempre o meu desejo, de colocar um negro não só que é importante no Ministério da Igualdade Racial, como no Ministério da Esporte, mas tem um negro também capaz de ser um ministro do Planejamento, um ministro da Educação, um ministro da Saúde, um presidente. Então, enfim, são todas essas formas. Os Estados Unidos deu o seu exemplo através de Barack Obama. Então, essas propostas que nós estamos colocando, não é para que a gente possa fazer aqui uma pressão, mas que tenha essa
promoção da igualdade racial. É esse o nosso desejo. Pois é, o senhor citou as cotas estão fazendo 13 anos que viraram lei. Aqui na Universidade de Brasília, ela existiam desde 2003, né? Agora, uma das críticas que faziam da lei de cotas era exatamente essa, que você permite que a pessoa entre, né, que você dá o acesso à universidade, mas não dá muitas vezes as condições, né? Porque se você tem uma pessoa mais pobre, que consegue entrar, que consegue estudar o suficiente, porque as cotas também passam pelo vestibular, para ter acesso, essa pessoa tem que ter condições de poder estudar sem trabalhar, por exemplo, uma faculdade de medicina. A pessoa vai ter que ter dedicação exclusiva. O senhor acha que o fundo pode suprir essa carência? Quer dizer, que tem a bolsa também para quem tem o acesso às cotas? Ele é fundamental, está estendendo na sociedade brasileira. Quando a gente fala no fundo, nós fizemos audiência pública lá na Paraíba, que é a minha cidade lá, a Assembleia lotou de representatividade do movimento negro, do movimento axé. Na Bahia não foi diferente. Lotou, inclusive o próprio governador também apareceu como promotor desse processo. No Maranhão foi a mesma coisa, não é? São Paulo, então nós temos aqui um movimento que inclusive está meio que, meio calado, mas observando no Brasil, na necessidade dessa igualdade racial. E nós precisamos de recursos. Não se faz nada sem um dinheiro capaz de manutenção dessas políticas públicas. O senhor citou colocar o fundo no orçamento. Além desse pleito de colocar esses recursos do Tesouro, pode ter outras fontes de financiamento? Pode. Nós vemos doações, qualquer pessoa pode doar. Organismos internacionais que podem doar, fazer reparações em relação a todos esses processos que estão acontecendo aqui no nosso país, para que a gente possa, e eu tenho certeza que com isso, daqui a 10 anos, o Brasil vai ser outro completamente diferente. Na hora que você tiver recurso, você imagina pegar um negro daquele que está ali, o jovem que tem assim, uma missão de botar uma loja de tecnologia, ou ele estudar ou desenvolver processos tecnológicos que possa fazer uma comunicação e começa a vibrar, o sujeito começa a ter sonhos diferentes. Eu sonho exatamente para que os negros e as negras brasileiras tenham essa mesma capacidade, que eles tenham a mesma capacidade, eles precisam de quê? Oportunidade. E isso vai oportunizar exatamente esse agrupamento. Quantos negros não têm a capacidade de ter na universidade, de ser professor, aí vai diminuindo. Mas eles têm a capacidade, eles precisam de quê? De oportunidade. E, deputado, como é que vai ser gerido esse fundo? Quem que vai escolher aonde vão ser investidos enfim, que políticas vão ser feitas? Como é que ele vai ser administrado? Esse fundo é de natureza pública, não é, com a introdução de um efeito privado. Por exemplo, o Banco do Brasil funciona dessa forma, como também a Caixa Econômica. Mas nós precisamos exatamente fazer com que haja aí sim, interessante, porque nós vamos fazer o organismo governamental, porque não vai ser uma política de governo, isso é uma política de Estado. Então, o organismo governamental é quem vai gerir, junto com a sociedade civil, com o organismo da sociedade civil, para que possa ter a máxima transparência no desenvolvimento e aplicabilidade desse recurso. Então, vai ser uma movimentação do país inteiro. E isso daqui vai dar uma força diferente para a negritude, porque vai ter dinheiro para que eles possam fazer os seus cursos, suas pós-graduações, suas capacitações, cursos técnicos, enfim, essa mudança numa questão econômica, junto com a mudança intelectual, junto com a mudança de visualização, nós podemos ter, e eu sonho, de ter uma sociedade mais equilibrada, com uma sociedade com igualdade racial. Muito obrigada, deputado.
Nós conversamos com o deputado Damião Feliciano, do União da Paraíba, sobre sua proposta de emenda constitucional que cria o Fundo Nacional de Reparação Econômica e de Promoção da Igualdade Racial. Se você quiser rever ou compartilhar este programa, vá ao nosso canal no YouTube. Obrigada pela audiência e até a próxima.